Olha, ela aí está em Viena, na Áustria. Olá, Socorro, um luxo, boa tarde. A produção adora me jogar quando eu estou aqui no Flagra, né? Olá, Brasil, é sexta, né? Boa tarde, Brasil. Flagra, sem flagra, de sopetão, gravada, ao vivo. Você não é Shell, mas excede, Socorro. Sempre. Estava ligando a luz, Amadeu. Atenção, atenção. Você brilha sozinha, não há essa necessidade. Atenção para a manchete da Socorro. Olha aí, Ari. Socorro tratando de um trampista desabrido. Trumpismo explícito. Candidato republicano ao governo da Carolina do Norte se declara: sou um nazista negro e a favor da escravidão. O que está faltando, hein? Socorro, socorro. Socorro, socorro, Amadeu. Pois é, ele é republicano, tem o apoio do candidato republicano Donald Trump, é vice-governador do estado da Carolina do Norte e candidato a governador do estado. Se eleito, será o primeiro governador negro da Carolina do Norte. Mas, segundo uma reportagem investigativa da rede de TV CNN, Mark Robinson, de 55 anos, fez vários comentários, que eu vou ler já para vocês. Ele fez esses comentários, entre esses que o Ari falou aí na manchete, em um site de pornografia. Esse site de pornografia tinha uma parte para que as pessoas fizessem comentários. O site seria, em português, seria África Nua. E ele fez vários comentários. Entre eles, separei alguns aqui. Ele, segundo a reportagem da CNN, ele disse que era um negro nazista, que preferia um Hitler na Casa Branca ao Barack Obama em Washington. Ele fez essa comparação quando Barack Obama era presidente. Sobre a escravidão, ele apoia. Ele diz que a escravidão não era ruim e que, se houvesse escravidão, se fosse restabelecida nos Estados Unidos, ele compraria alguns escravos. Sobre o grande líder que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, Martin Luther King, ele chamou o líder de um bastardo comunista, pior que um verme, que deveria ser chamado não de Martin Luther, mas de Martin Lucifer, e que, se ele estivesse na Ku Klux Klan, pena que ele falou que eles não aceitam negros, esse seria o nome que seria dado para o Martin Luther King. Sobre o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus aqui na Europa, ele disse que é uma bobagem, é uma besteira. Se falou, escreveu lá que era um pervertido, que gostava de assistir pornografia trans, mas ele, como político nos Estados Unidos, ele tem um discurso totalmente anti-trans. Ele disse, inclusive, ele defende prisão para mulher trans que usar o banheiro feminino. Também nesse site pornográfico, ele fez vários comentários islamofóbicos. Bem, segundo a reportagem da CNN, esses comentários foram entre 2008 e 2018, antes dele ingressar na política. Mas foi tudo verificado, ele usou em vários sites, ele usou em vários, para se registrar o nome completo, ele usou o mesmo apelido, o mesmo nome que ele usa nas outras redes sociais, o mesmo e-mail que ele durou durante vários anos. E já na campanha de 2020, quando ele participou e foi vice-governador do estado, na época ele era totalmente contra o aborto nos Estados Unidos, em 2020. Em 2022, ele teve que admitir e pediu desculpas, porque admitiu que pagou pelo aborto da mulher dele na década de 80 e também zombou de sobreviventes de ataques em escolas americanas, de tiroteios em escolas americanas. Agora há uma grande pressão dos republicanos para que ele renuncie e acham que esse caso pode impactar na campanha política à presidência da República do candidato Trump. Ele disse que não vai desistir, que isso são mentiras de tabloide, que ele está sendo linchado na internet, que a oposição está desesperada e permanece candidato. Amadeu. Quero começar, Kátia, com o racismo e a escravidão, que ele quer ver de volta. Olha, eu só estou acreditando porque é Socorro que está trazendo, né?
E não sei, acho que de todas as informações que a Socorro trouxe aí, eu não sei nem se isso não é um problema para terapia mesmo, porque só político não pode ser, né? Tem todos os ingredientes aí de que a questão é mais mesmo com psicólogo, mas do que com... Psiquiatra. Também. Não a junta aí. Psiquiatra, é uma junta médica pesada. Agora, eu não entendi aquela parte que ele disse que adorava ver pornografia com trans, mas depois queria prender as trans. É porque é o seguinte, o extremista... Muito Nelson Rodriguiano esse negócio aí também, assim... Quem é o extremista, como ele? É aquele que faz escondido tudo aquilo que ele condena em público. Mas o que é isso? Então ele condena em público, mas ele vai lá e escondido ele faz. Agora, infelizmente, Kátia... olha, primeiro, antes de mais nada, pode trans de direita, pode negro de direita, não é, isso é a democracia. Mas nazismo, democracia. escravidão. Agora, pois é, trans de direita, negro de direita, gay de direita, não tem o menor problema. Agora, o caso desse senhor aí, infelizmente, o professor vai me acudir aqui, os capitães do mato, que eram encarregados de perseguir escravos, fujões das fazendas, eram em sua maioria negros. Chica da Silva foi dona de dezenas de escravos. Ela própria uma ex-escrava. Chama-se alienação social. No caso dele, é criminoso mesmo, porque a apologia ao nazismo é crime. Agora, é uma mistura frankensteiniana, né, de crime com alienação social. Infelizmente, não é novo e não é o único lá da Carolina do Norte. Né? Ele tem uma representatividade. Eu vou já assim, passar... Isso passa pelo incorporar, né? Você incorporar um comportamento para você tentar fazer parte daquele círculo, né? Porque é assim, o oprimido que vira opressor. A pedagogia do oprimido, ou Paulo Freire, ou o professor Vila que vai arrematar para nós. Mas a Poliana e também a do aborto. Morte a quem faz aborto, aos abortistas. Desculpa, mas eu paguei o aborto da minha esposa. Eu já falei aqui, né, que é aquela coisa da turma que defende a família, porque tem várias, né? Eu já disse isso aqui outras vezes. Não, defende a família porque tem várias. Tem gente que defende a família, né? Deus, pátria, família, liberdade. Defende a família porque tem várias, não é só uma. Então, é a hipocrisia, Amadeu. Polígamo, ela tá dando não pode matar o bebê, né, no aborto, mas bandido bom é bandido morto, bora matar todo mundo, que é criminoso. Entendeu? Criança de periferia passa por cima. Exato, é um discurso que não encontra coerência de jeito nenhum. É como a Kátia disse, é um problema de junta médica mesmo para tentar a gente... Não, aí nesse caso... ver se encontra uma solução para um cidadão como esse. Porque se ele realmente dissesse o que pensa, talvez ele não tivesse aí ocupando o espaço que ocupa, né? Mas o detalhe é o seguinte, o professor Vila agora vai arrematar, e tudo que ele disse aí... nos Estados Unidos, ele pode dizer tranquilamente, porque está abrigado pela liberdade de expressão, professor Vila, liberdade de cometer todos esses crimes aí, né? É uma questão complicada, quer dizer, é bom lembrar que até 1932, o Partido Democrata era que estava identificado com o passado escravista, e não o Partido Republicano, porque foi um republicano que aboliu a escravidão, o Lincoln, né? Então, foi a partir de Franklin Roosevelt que as coisas mudaram. Os democratas incorporaram as bandeiras do nascente movimento negro e, inclusive, do movimento operário, passando a ter uma forte articulação com os sindicatos. E isso explica, entre outras coisas, as 4 vitórias consecutivas do Roosevelt, nas suas 32, 36, 40 e 44. Caso único na história norte-americana, porque a partir de então, há até uma alteração na Constituição limitando a somente uma reeleição. Bem, com relação a ele adorar também o nazismo, isso é um problema dele. Agora, tem que entender, aí é uma discussão que não dá para a gente fazer aqui, por, evidentemente, falta de tempo, que existe uma questão de classe e uma questão de raça. Depende como você vai interpretar. A minha leitura é de classe, não de raça, né? É bom lembrar que o maior traficante de escravos do Brasil era um negro, Xaxá, né? O tráfico de escravos feito pelos portugueses a partir do século XV, quem precede esse tráfico interno na África são os muçulmanos. E havia todo um tráfico de escravos no Mediterrâneo Oriental na Baixa Idade Média, entre os séculos XII a XV, portanto, que antecede o comércio de tráfico do Atlântico, né? Em Sabará, Minas Gerais, um terço dos proprietários de escravos eram negros. No distrito diamantino,
tinha 2.000 escravos, dos quais 200 eram proprietários de ex-escravos. Então, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, veja o personagem Prudêncio. Primeira coisa que ele fez quando o Brás Cubas deu liberdade a ele foi o quê? Economizar dinheiro para comprar um escravo e açoitar o escravo, que é aquela cena célebre, uma das cenas são tantas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, você, portanto, retira a questão, entra a discussão classista. Sem as classes dominantes da África Negra, não haveria o tráfico de escravos no Atlântico, porque eles são coparticipantes. Se você estudar o tráfico de Benin, e aí vem o Pierre Verger, por exemplo, grande Pierre Verger, tem um estudo fantástico, e o maior africanista brasileiro, Alberto Costa e Silva, embaixador, ficou muitos anos na África. Você estuda e aí você começa a ter uma discussão da questão, não de raça, mas de classe. E aí dá para começar a entender, tentar compreender, não no sentido de passar a mão na cabeça, compreender historicamente um elemento como esse. Agora é um reacionário. E, por fim, a 13ª emenda da Constituição norte-americana, se vocês lerem, ela é muito curtinha. Ela abole, mas também não abole a escravidão. Dá uma lidinha, tem algumas linhas só. Tanto que a Angela Davis, uma célebre militante, teve no Brasil, inclusive, do movimento negro, especialmente a partir dos anos 60, ela é uma das que mais luta lá nos Estados Unidos pela reforma da 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, é uma questão complexa para a gente ver quem volta, inclusive, à África Negra agora tem um choque, porque você tem uma série de guerras civis que não tem relação com o chamado imperialismo. É luta entre as frações das classes dominantes no interior da África. Claro que muita coisa é assolada pelo imperialismo, os diamantes de sangue, etc., mas há uma razão interna. E aí nós passamos por uma leitura classista, que é de outra sociologia, que não é da sociologia americana, é uma sociologia que nasceu na Europa no século XIX. E agora lembrando que, amarrando, né, Socorro, ele não vai deixar o cargo e aparentemente também o Trump não vai mexer com ele, né? Não vai isolar, vai se manter ali, né? Meu apoiador está no direito de continuar. Bem, Amadeu, as palavras do vice-governador foi que ele vai continuar, que são mentiras. Uhum. Já o ex-presidente Trump, ele não fez nenhum comentário, ele pessoalmente, mas a assessoria do Trump, quando foi interrogada, disse apenas que ele está se dedicando à campanha a ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Essa foi a resposta da assessoria. Passou a mão na cabeça. Não, deixa ele aí, deixa o bichinho. Atenção